Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me salvou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, minha vida, palpitar do meu coração, respiro da minha pequena alma, centro da minha inteligência. Minha pequenez se abisma e se perde em ti, como uma criança pequena que não sabe dar um passo. A ti me aproximo, seguro-me à tua mão e junto a ti entro na luz interminável do teu divino querer. Eis que o Pai Celestial já pronuncia o primeiro fiat e faz sair tanta luz que seus limites não podem ser descobertos. Meu Jesus, faz com que minha alma receba toda a virtude, a potência, a santidade e a luz do teu adorável fiat, a fim de que não sinta em mim nada mais do que a sua vida. E assim, enriquecida com a sua vida, poderei abraçar tudo, suprir por todos e possa atraí-lo à terra para que ele volte a reinar triunfantemente no meio das criaturas. Deixa então, meu amor, que eu gire em teu querer para seguir todos os teus atos. Oh, como é belo contemplar a majestade suprema que com um só fiat estende o céu azul com milhares de estrelas resplandecentes de luz, pronuncia outro fiat e cria o sol, pronuncia mais um e cria o vento, o ar, o mar e todos os elementos juntos, com tal ordem e harmonia que arrebata a alma. Meu Jesus, meu bem, eu quero fazer com todo o amor que teve teu fiat divino ao criar o céu abarrotado de estrelas, para que eu possa distender meu céu de amor em teu fiat onipotente. E assim, revestindo todo o céu com meu amor no seu, quero dar a minha voz a cada estrela, a fim de que cada uma delas repita comigo: Jesus, te amo. Venha logo o teu reino à terra. Seja dada a glória perene ao teu divino querer. Eu adoro e louvo tua firmeza divina, o teu ser inquebrantável, a fim de que faças criaturas firmes do bem e as disponham a receber o reino de tua vontade. Meu amor, continuo meu giro e vou ao sol, considero o instante no qual teu fiat fez sair tanta luz do seio da divindade, que formou o globo solar, aquele astro que deveria abraçar a terra com todos os seus habitantes, para dar a cada um deles teu beijo de luz e de amor, mediante o qual tudo devia tornar-se belo, fecundado, colorido, enriquecido e adornado. Este sol, teu fiat, o fez sair do teu seio por amor a mim. Por isso quero receber em mim toda a sua luz, seu calor, todos os seus efeitos e assim poder oferecer-te também meu sol, para louvar e glorificar e bendizer, através dele, a luz eterna, teu amor inextinguível, tua beleza, tua infinita doçura, teus inumeráveis gostos. Sim, ó Jesus, eu quero te abraçar com a mesma luz do sol. Quero te dar meus ardentes beijos com o seu calor. Quero animar com minha voz todo o seu resplendor e todos os seus efeitos, para te pedir desde o alto de sua esfera até embaixo, lá onde descendem seus raios, o reino do teu fiat. Não sentes, meu amor, que tua vontade quis rasgar os véus da luz para descer e reinar no meio das criaturas? E eu, sobre as asas da luminosidade do sol, venho pedir-te que nos envies logo o reino de teu fiat. Do centro deste sol te peço que faças descer teu esplendor no coração dos homens para iluminá-los com tua graça e lhes conceda teu amor para queimar neles tudo que não pertence ao teu querer. Assim, se tua luz desce a eles, se refletirá neles a beleza divina. Terminarão as iras, as amarguras, todos irão adquirir tua doçura e assim a face da terra será renovada. Como sou feliz, minha vida, de poder te dizer: sol me tens dado, sol eu te dou. Tenho um astro em meu poder que pede o reino do teu fiat. Podes tu resistir a tanta luz que te roga? Por isso, ó Jesus, apressa-te logo e faze-o já.
Este sol é o teu relator divino, portanto, faz, ó meu amor, que sua luz revele com seu toque a todas as criaturas o reino do teu Fiat, sua santidade e seu ardente desejo de vê-las penetrar em si mesmo para torná-las felizes e santas. Amém, Fiat. Então vamos dar continuação à nossa formação, sobre a Divina Vontade, as nossas formações extraordinárias, e hoje a gente vai falar bastante sobre a nossa Mãe Celestial. Vamos falar qual é o papel dela dentro da Divina Vontade. Não dá para falar tudo numa formação só, porque é muito importante a pessoa dela, e no livro do céu inteiro, Jesus aponta ela sempre, explicando quem ela é, o que ela fez, como ela trabalhou na Divina Vontade. Só sabemos, vamos desde já resumir. A nossa Mãe do Céu, ela recebeu o dom da Divina Vontade desde toda a eternidade, desde quando ela foi desejada por Deus na mente de Deus, como a gente já falou, ela foi desejada por Deus no momento em que ele pensou no verbo emanado, de comunicar-se ad extra. Então, ele precisava, para poder construir um verbo humanado, para poder gerar esse verbo humanado, na mente de Deus, precisava ter a mãe do verbo humanado. Um homem, então, precisava da mãe, que iria gerar, esses homens. Então, precisava dela. Então, ela era o modelo de mãe, um modelo para todas nós mulheres, de geradora de vida na humanidade. Então, desde então, Deus fez a ela um teste, que ela disse, a gente vai refletir isso durante o mês de maio, não adianta eu refletir antes, sendo que no mês de maio a gente vai refletir bastante sobre isso. Vamos nos apegar a esse conteúdo no mês de maio com maior profundidade, mas ela recebeu um teste de Deus, aonde ela deixou a sua vontade humana aos pés do trono divino, e a partir de então ela pôde clamar a Deus, com todos os atributos que Deus lhe deu. No livro Mística Cidade de Deus, a gente está lendo e vendo tudo o que Deus fez por ela, na Mística Cidade de Deus, e a gente percebe o quanto que ela é preciosa aos olhos de Deus. E o pedido dela, na Divina Vontade, apressou a vinda do Messias, que sobre ela mesma, sendo o terreno celestial, divino, pôde ser gerado, ser concebido e gerado o nosso homem-deus, o nosso verbo humanado, nascido dela, como a Divina Vontade decretou lá nos primórdios, como a gente já conversou sobre isso. Então, Jesus, ele quer falar um pouco mais aqui. No dia 6 de março de 1926, a Luísa escreve: como a coisa mais importante era conhecida sobre a Mãe Celestial, a saber, que o Filho de Deus era seu filho, assim será com a filha da vontade divina. Somente os mais importantes serão conhecidos para torná-la conhecida. O bem desconhecido não tem como se comunicar. Então vamos ler esse trecho, vamos ver o que Jesus tem a dizer, pra gente. Ele fala aqui pra Luísa: minha filha, coragem, não tenha medo. Como era minha mãe, que não sabia nada além do necessário para ela saber, que eu era seu filho e que através dela vim resgatar as gerações, e que ela foi a primeira em que tive meu primeiro campo de ação divina em sua alma. Todo o resto dos favores, dos mares de graça que ela havia recebido permaneceu no santuário dos segredos divinos, mas por mais que se soubesse que a coisa mais importante, maior e mais santa era que o Filho de Deus era seu filho, isso era para ela a maior honra e que a elevou acima de todas as criaturas. Portanto, conhecendo mais de minha mãe ou menos não era necessário. Assim será com minha filha. Aí ele fala da Luísa, referente à importância da Luísa junto com a importância de Maria. Não é necessário saber detalhes. Só se deve saber o que a minha vontade realizou em suas almas, quando o seu primeiro campo de ação divino e tudo o que é necessário para dar a conhecer o que diz respeito à minha vontade. Então, para poder entender a vontade divina, a gente tem que entender o porquê que a vontade divina precisou de Maria, o porquê que a vontade divina precisou de Luísa e o porquê que a vontade divina, o que a vontade divina em Jesus se realizou estando na sua humanidade na Terra.
São esses elementos que nós precisamos saber, é o próprio Jesus dizendo aqui. Se isso não é conhecido, como eles podem suspirar esse dom da divina vontade? Como você pode se preparar para uma graça tão grande? Se minha mãe não quisesse saber que eu era a palavra eterna e seu filho, que bem a redenção teria produzido? O bem, como que ela, se ela pediu esse dom, pediu o Messias para que viesse, e quando foi a hora certa, ela ficou sabendo que ele seria seu filho. Então, era importante ela rezar, sem saber que ele seria seu filho, ela não sabia, rezava pedindo o Messias, ela sabia que havia um Messias, ela pediu, com toda a intenção do seu coração, mas sincera, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma pretensão nenhuma, ela não tinha nenhuma pretensão na sua humildade de ser mãe de Deus. E no momento oportuno o anjo veio e se comunicou a ela para poder dizer para ela que ela seria mãe do Verbo Divino. Então, tudo isso a gente está acompanhando, lendo as histórias aqui no canal, da vida de Nossa Senhora. E na vida de São José também, que nós colocamos, e na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Está tudo muito bem esclarecido. A gente está dando elementos para que todos tenhamos aqui conhecimento pleno da vontade divina. Então, o nosso canal é para esse fim, para que a gente não tenha dúvida nenhuma do que Deus está produzindo em nossa direção, junto ao reino da divina vontade, que quer hoje se restabelecer, que quer hoje estabelecer-se dentro de cada um de nós. O reino precisa nascer dentro de você, depois o reino vai se estabelecer para fora. Então é dentro de nós primeiro, para depois sair para fora. Então, a Luísa aqui, ela está se opondo a manifestar os conhecimentos da divina vontade, porque ela é humilde, ela não quer que as pessoas a conheçam, ela não quer essa atenção extrema. Mas aí Deus fala, é importante que se torne conhecido. O bem desconhecido, por maior que seja, não tem como comunicar o bem que possui. E como minha mãe não se opôs, ela aceitou, faça-se em mim segundo a sua vontade, eu serei a mãe do Verbo, amém. Amém, que honra, que honra. Minha filha não deve se opor ao que diz respeito à minha vontade e todo o resto dos segredos. Os voos que você faz na minha vontade, os bens que você toma, as coisas mais íntimas entre eu e você, permanecerão no santuário dos segredos divinos. Não tenha medo, seu Jesus a satisfará em tudo. Então, garantindo para ela esse cuidado, de que o que passou bem intimamente, somente entre os dois, ficará em silêncio. Mas as verdades que ele transmitiu a Luísa precisam ser dadas a nós. Então, nesse volume 19, no qual eu estou lendo, que esse conteúdo é do dia 6 de março de 1926, claramente a gente percebe o quanto Deus está agindo para poder comunicar esses segredos da divina vontade para o mundo através de Luísa. Essa é a missão dela, de fazer acontecer esse processo todo de conhecimento para a Terra, para os seres humanos, nós que estamos hoje vivendo pós-Luísa, 73 anos que ela já morreu e essas verdades ainda estão escondidas. Então, nós temos que colocar mãos à obra para fazer acontecer essa verdade. Amém? Vamos continuando, então. Aí ele diz, o silêncio em relação às verdades da vontade divina forma o túmulo dessas verdades. Então, é muito grave. Daí a gente poder entender que é preciso a gente conhecer, é preciso a gente fazer acontecer a divulgação desse material. E eu peço para você compartilhe essas formações com as pessoas, Então a gente vai entender tudo que Jesus está falando, que o que deve ser conhecido sobre a Mãe do Céu. Então a gente compreendendo os caminhos que a divina vontade fez, através de Maria, para chegar ao que Luísa, trouxe para nós. Então a gente vai ler um trecho do dia 15 de setembro de 1926, referente a Nossa Senhora e a Divina Vontade. Aí ele fala aqui, minha filha, este reino do Fiat Supremo deve primeiro ser fundado, ser formado, amadurecer entre eu e você, fala para Luísa, e depois deve ser transmitido às criaturas. Isso aconteceu também entre mim e a Virgem. Primeiro me formei nela, cresci no seu ventre, me nutri em seu peito, vivemos juntos para formar o reino da redenção,
cara a cara, como se ninguém mais existisse. E então minha própria vida e os frutos da redenção que minha própria vida continha foram transmitidos às outras criaturas. O mesmo acontecerá com o Supremo Fiat. Faremos primeiro entre dois cara a cara, e quando for formado, pensarei em como transmiti-lo às criaturas. Um trabalho é mais fácil para ter sucesso quando ele precisa se treinar no segredo do silêncio de duas pessoas que realmente amam esse trabalho. Quando é formado, é mais fácil manifestá-lo e dar de presente aos outros. Então, deixe-me fazer isso e não se preocupe. Então, primeiro, Jesus comunicou com a sua mãe, com ela primeiro, ela foi o princípio, ela viveu a divina vontade primeiro, viveu essa redenção primeiro, essa vida divina primeiro, para depois transmitir todo esse conteúdo para nós. Então, aí a gente vai pular para a mística Cidade de Deus, aonde Nossa Senhora mesmo fala, sobre essa missão dela, que ela realizou, para a gente poder compreender, Aqui, ela fala do virtude, a virtude dela, de viver na divina vontade, como ela viveu. Então, aqui no capítulo 8 do livro 2 do tomo 1 da Mística Cidade de Deus, Deus fala através de Maria. Maria realizou perfeitamente o mandamento da caridade e supriu as falhas das demais criaturas. Então, foi Maria, prodígio do poder divino, o maior ensaio e demonstração, em pura criatura da caridade incriada, e a plena realização daquele grande preceito natural e divino. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, mente e alma e com todas as tuas forças. Só Maria saldou esta dívida e obrigação das criaturas que nesta vida, antes de ver a Deus, não saberiam nem poderiam pagar inteiramente. Então, Nossa Senhora recebeu todos os dons, Ao ser criada, ela recebeu todas as dádivas. Aí a gente pensa, por que ele escolheu ela? Ela não foi uma simples mulher escolhida a dedo ali para ser a mãe de Jesus por um momento, como as nossas igrejas evangélicas falam. Não, ela foi formada por muito mais. Foi formada como um elemento de imitação, como um exemplo, como cabeça da humanidade. Ao lado de Jesus, que é o principal cabeça, que é o centro onde toda a perfeição divina está contido, porque ele é o próprio Deus, humanado. Maria foi através dele, por graça dada a ela, viver esse prodígio como pessoa humana. Então, Jesus, ele tem essa escolha, esse trabalho de realizar com uma pessoa só, como a gente acabou de ler no livro do céu. Eu primeiro resolvo com uma pessoa só. Uma pessoa só já faz todo o processo que todas as outras precisam fazer. Numa pessoa eu fundo o meu reino. Em uma pessoa eu fundo os prodígios do meu poder, Em uma pessoa eu realizo todas as coisas. Depois, a partir dessa pessoa, fica um modelo para que os outros sigam. Mas ela já é perfeita em si mesma. Realiza-se nela o perfeito mandamento da caridade, aonde Deus supre as falhas das demais criaturas. Então, por meio de Maria, ela foi o modelo de todas as gerações, de todos os homens, passado, presente e futuro, desde o primeiro até o último. Através dela, nós amamos a Deus pelos atos divinos no dom da divina vontade, aonde o amor que ela tinha era amor que Deus dava a ela e que ela devolvia esse amor de volta, numa perfeição contínua da divina vontade, que é o dom da divina vontade que ela continha. Esse dom da divina vontade, Deus quer dar para nós agora, para que a gente, a exemplo de Maria, possamos querer viver esse mistério, essa graça imensa de podermos também partilhar desse reino da divina vontade, onde ela estava sozinha e estava abandonado, só ela sozinha, E os filhos abandonaram por causa da vontade humana, do pecado de Adão, que entrou a iniquidade na terra, e os filhos saíram perderam o dom. E Maria entrou nesse reino e está esperando por nós. Ela quer que nós entremos nesse reino. E são aqueles chamados nesse momento, através desse conteúdo que nós estamos refletindo, do livro do céu, de todo esse entendimento, para a gente poder compreender o que aconteceu, por que que foi tudo isso, do jeito como foi. Então, aqui, sendo viadora,
né, viajante, moradora da terra, essa senhora satisfez mais perfeitamente do que os mesmos anjos. Como compreensores, satisfez também este preceito em relação a Deus. Então, ela ficou acima dos anjos, né? Até mesmo acima dos anjos, ela também realizou esse preceito diante de Deus, para que não fosse defraudado por parte dos viadores, dos demais. Pois só Maria Puríssima santificou e realizou plenamente por todos. Ela supriu abundantemente o que lhes faltou, o que falta a todos nós. Então, aí a gente fala, meu Deus, que pessoa, que criatura magnífica que nós temos. Nós não podemos de forma alguma falar menos dessa mulher. Quantas imagens são produzidas na internet contra Maria, mostrando Maria, né, os filmes bíblicos que fazem de Jesus, né, pela televisão que a gente tem hoje acesso, são totalmente, mostram Maria beijando, mostram Maria fazendo até sexo com José, mostram Maria tendo outros filhos, mostram a Maria totalmente o contrário do que a gente está vendo aqui na verdade dada por Jesus Cristo. Então é muito sério, né, a visão errada que a televisão está produzindo e outras religiões estão produzindo ao redor dessa senhora magnífica, que não podemos de forma alguma permitir essas coisas. Então a gente tem que falar a verdade para que as pessoas possam tirar essa imagem negativa passando de Maria. Né? E aí no livro de Nossa Senhora, no livro de São José, a gente vê claramente que os dois nunca sequer nem se olhavam nos olhos direito, né? Por respeito que José tinha por Maria. O José, o máximo que ele fez com Maria foi pegar na mão dela e olhar para o rosto dela. E isso ele fez com muito cuidado, com muito respeito. Então foi o máximo que ele fez. Agora imaginar que São José beijou Maria, que fez sexo com Maria, meu Deus, é uma coisa que não tem cabimento a gente pensar nisso. Mas o que tem de feio nisso? Não tem nada de feio, mas nela não era necessário. Em José e nela não era necessário. Da mesma forma que nós vamos aprender essa santidade. E a gente não vai ver no sexo uma felicidade que precisa ser completa dessa forma. A gente vai utilizar para aquilo que realmente é o fim, que é gerar vida. Só isso. Né? Aí você fala, então o reino da divina vontade é ruim. Será? Só porque não vai ter sexo? A vontade do jeito que está acostumado hoje? Vocês estão vendo como a gente é baixo? Como a gente só vê as coisas no olhar humano baixo? A gente não consegue vislumbrar e às vezes por causa só de eu falar isso, de repente você já desiste de viver o dom da divina vontade. É sério. Então a gente tem que pensar, né? O que a gente deseja? A gente deseja Deus na sua perfeição, a gente quer ser um espírito perfeito como Maria, a gente quer esse exemplo de Maria, a gente quer viver esse modelo? Será que a gente quer viver? Então, a gente tem que pensar, né? Tomar posse hoje dessa verdade. Entender que a gente é muito mais feliz quando a gente vive no céu, quando a gente olhando para o céu, para o futuro que Deus quer dar para nós. A gente não precisa ter medo, né, do que vai acontecer de forma alguma. E tudo Deus vai purificando, tudo Deus vai melhorando, tudo Deus vai aperfeiçoando. De forma alguma, Nossa Senhora veio para abolir a santidade do matrimônio. De forma alguma, muito pelo contrário, ela vem completar, ela e José, a santidade do matrimônio, do sacramento perfeito, de gerar a vida, né, de gerar e o amor entre os dois. Aí a gente narra na vida de São José, ele falando quanto que ele amava ela, o quanto ele a amava. E esse amor que falta hoje nos casamentos. Se os homens hoje amassem suas esposas, a exemplo de José, meu Deus, o mundo seria perfeito. Perfeito, né? É o que está faltando hoje em dia. Então adianta você ter sexo à vontade, você não ser amado como José amava Maria? Não adianta nada. Então isso é um exemplo que a gente pode estar colocando aqui, né, no nosso estudo. Continuando, mas só Maria Puríssima santificou, realizou plenamente por todos, suprindo abundantemente tudo o que nos faltou. Se Deus não tivesse dado
esse presente para nós, a nossa rainha, ao intimar aos mortais este mandato de tanto amor e caridade, talvez não lhe haveria dado esta forma. Comprazeu-se, porém, em dá-lo assim, só por esta senhora, de modo que a ela devemos tanto o mandamento da caridade perfeita como o seu adequado cumprimento. Então, ela viveu essa caridade perfeita a Deus e também o seu cumprimento perfeito. Por isso, nós devemos louvar e bendizer a Deus por ela. Ó doce e formosíssima Mãe da formosa de eleição e caridade, todas as nações te conheçam, todas as gerações te bendigam, todas as criaturas te glorifiquem e louvem. Tu somente és perfeita, tu és a única dileta, tu és a escolhida para a Mãe da caridade incriada. Ela te formou singular, única e escolhida como o sol para resplandecer em teu belíssimo e perfeitíssimo amor. Aproximemo-nos deste sol, nós os míseros filhos de Eva, para sermos iluminados e aquecidos. Cheguemos a esta Mãe para que nos torne a conceber no amor, sermos gerados, no livro, como tem o livro dos 9 meses, sendo gerados no ventre de Maria. Então, é um livro que a gente faz um processo também para a gente ser gerado no ventre de Nossa Senhora durante 9 meses. Então, eu te convido a conhecer esse livro, Os 9 meses no ventre de Maria. Vamos a esta mestra para aprendermos o amor de lição e caridade formosa e sem defeitos. Amor significa afeto, que se compraz e repousa no amado. Dileção quer dizer preferir e separar o que se ama de tudo mais. Caridade inclui, além de tudo isso, íntimo apreço e estima do bem amado. Tudo nos ensinará a Mãe deste amor formoso. O que eu é, por ter todas essas perfeições, com ela aprenderemos a amar a Deus, descansando nele todo o nosso coração e afetos. Por isso que nós não somos reconhecidos por Deus. E eu vou colocar um trecho de uma pregação do padre Anderson Marçal, onde ele fala que nós não somos reconhecidos mais. Que ao perdermos essa iluminação do dom da divina vontade, ao pecarmos, Adão ao pecar, ele não mais é reconhecido e nem reconhece a Deus. Então eu vou estar colocando nessa formação também esse elemento. Então Nossa Senhora, ela nos fez novamente ser conhecidos. Através dela, da corredenção dela, dela ter vivido essa graça, de poder corresponder com o dom da divina vontade a Deus, e nela se formar o mistério da redenção, e através dela também nós temos um modelo de podermos entrar no reino da divina vontade. E aí a gente vai entender o papel da Luísa nesse processo. Então a gente está caminhando essa formação para a gente poder compreender da onde vem todo o acesso que nós temos hoje ao dom da divina vontade e ao reino da divina vontade, para concretizar o triunfo do reino do Fiat Supremo, para concretizar também o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Esse amor dela que precisa ser satisfeito. Ela quer que nós amemos a Deus como ela ama. Ela pediu esse presente para Deus e Deus deu, através de Luísa, o dom da divina vontade. Então, ela pediu a Jesus, ela intercede por nós, pedindo para que Jesus fizesse acontecer esse milagre e trouxe para nós o reino. Então, estamos aí para viver. Então, nós podemos aprender a amar com essa perfeição, fazendo esses sinais de verdadeiro e perfeito amor, que continuando a meditar, pensar em Deus, cumprir os seus mandamentos e conselhos, sem tédio nem desgosto, não temer Ele como Pai, mas temer ofendê-lo. E se nós o ofendermos, procurar logo desagravá-lo, Se doer em nós vê-lo ofendido, nós vamos reparar isso através das 24 horas da paixão, através dos nossos atos, sendo divinizados, nós iremos dar a Deus de volta toda a reparação de todo o tempo que nós vivemos longe dele, longe dessa graça de viver na graça de Deus. Então, aí ele pede, ele fala aqui no livro da Mística Cidade de Deus, a inabitação da Trindade na alma, que é o dom da divina vontade, que é
a morada de Deus na alma, que é o que nós iremos viver nesse reino, né, onde ele vai reinar de verdade nos nossos corações. O reino da divina vontade, em primeiro lugar, é no nosso coração, e ele habitando no trono do nosso coração. É lá o céu onde ele quer estar. Esse é o lugar onde ele sempre desejou estar em todo o tempo. Então, vamos falar sobre isso. Vamos ler aqui. Estes e outros efeitos são indícios da caridade que está na alma e de sua maior e menor perfeição. Acima de tudo, quando é forte e fervorosa, não suporta ociosidade nas potências, nem consente mácula na vontade, porque logo as purifica, só descansa quando saboreia a doçura do sumo bem que ama. Sem ele desfalece, fica ferida e enferma, sedenta daquele vinho que inebria o coração, produzindo o olvido de todo corruptível, terreno e transitório. Como a caridade é mãe e raiz de todas as outras virtudes, logo se percebe sua fecundidade na alma, onde permanece e vive. Enche-a e a adorna dos hábitos das demais virtudes, que por repetidos atos vai gerando, como descreveu o apóstolo, né, em 1 Coríntios 13, com o apóstolo Paulo. O efeito do amor divino é recíproco. A alma que está em caridade não somente recebe os efeitos desta virtude, pelo qual ama o Senhor, mas é também amada por Ele. E Deus permanece naquele que ama e vem residir, como Jesus mesmo falou na sua passagem, né? Eu e meu Pai ali faremos morada e habitaremos nele. E Ele vai residir. No Evangelho, Jesus disse: como em seu templo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Graça tão soberana que por nenhuma palavra ou comparação se poderá compreender na vida mortal. E eu vou pagar essa citação para a gente poder ver que quem faz a vontade de Deus, eu e meu Pai viremos e moraremos, estabeleceremos morada no seu coração. Para vocês verem que a palavra de Deus no Evangelho vem confirmar tudo o que nós estamos refletindo. Então é João 14, 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, olha só que lindo. Aí no João 14, 21, ele fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. No 14, 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, viver o dom da divina vontade é esse amor, é viver o amor pleno por Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a si próprio, né? Amar a Deus em primeiro lugar, mais do que a si próprio. Então, quem ama a Deus, quem passou aí, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre o dom da divina vontade, eu falei para ela, somente a pessoa que passou por um tempo de privação de Deus muito grande, aonde se sentiu totalmente ausente da graça de Deus, só essa pessoa, quando ela reencontra o amor a Deus, quando ela reencontra o amor de Deus por ela, ela consegue viver o dom da divina vontade com mais facilidade. Ela consegue dar a Deus esse amor, essa graça de Deus, toma posse dessa alma. E ela consegue abrir mão de verdade de tudo. Ela consegue abrir mão de verdade de tudo que possa impedir ela de viver essa vontade de Deus. Então, aí a pessoa colocou num grupo, né? Se alguém já tinha ouvido falar da divina vontade, ninguém respondeu. Um grupo de mais de 250 pessoas católicas que buscam ali partilhar sobre a criação dos filhos, né? Dentro da mensagem do Evangelho. E ninguém respondeu. Então, a gente questiona como que ninguém respondeu, ninguém se interessou pela divina vontade, né? Por quê? Porque a pessoa não está se importando em fazer a vontade de Deus, ela está se importando em fazer a vontade dela, para que Deus faça a vontade dela. É muito grave isso, né? As pessoas querem conformar os seus filhos, conformar as suas vidas o máximo que puder, para poder dizerem para Deus: não, eu fiz a minha parte, agora o Senhor me dá. Não tem amor por Deus. Aí Nossa Senhora fala sobre esse amor aqui, para a gente poder entender, né? Esse amor imperfeito,
Aí está escrito aqui, amar por outros fins e motivos, esperando algum interesse, proveito ou retribuição, amar com amor de concupiscência desordenada ou com amor humano natural, mesmo o amor virtuoso e bem ordenado, estes amores não pertencem à caridade infusa, sendo ordinário aos homens moverem-se por estes bens particulares e fins interesseiros e terrenos. Há muito poucos que conheçam e abracem a nobreza dessa generosidade, dessa generosa virtude e a pratiquem em sua devida perfeição. Até ao mesmo Deus buscam, esperando bens temporais ou benefícios e prazer espiritual. Tá vendo? Até ao mesmo Deus, é Nossa Senhora que está dizendo, não sou eu, tá? Tá aqui no livro, no capítulo 8, no verso 532, Amor Imperfeito, Mística Cidade de Deus, né? No tomo 1, no livro 2, no segundo livro, capítulo 8, no verso 532. Leem, vocês vão ver que não sou eu que estou falando, tá? Até mesmo ao Deus buscam, esperando bens temporais, benefícios e prazer espiritual. Deste desordenado amor, quero, minha filha, que afastes teu coração. Olha só, Nossa Senhora pedindo para Santa Maria Ágreda, que deste desordenado amor, quero, minha filha, que afastes teu coração. Então, quando você fala da divina vontade, o que é falar divina vontade? A vontade de Deus, a pessoa não está nem aí, o que ela demonstra? Claramente, eu só me importo com a minha vontade. O que Deus quer, coitado de mim, eu não sou capaz de fazer. E nem quero me dar o trabalho de pensar, porque é muito grande, né? Só Nossa Senhora conseguiu amar a Deus, então eu não sou capaz. É assim que a gente vai pensar, gente? É dessa forma que você pensa, ah não, Nossa Senhora conseguiu, ela já fez por mim, agora é ela que vai me levar para o céu. Uau, será? Ela vai levar, mas que você vai ser uma pessoa triste, que não pôde amar, né? Você recebeu esse convite. Imagina, você recebeu esse convite agora para amar Deus mais. Nossa Senhora está te dando esse convite nesse momento, você está ouvindo agora. E você vai dizer para mim, não, só Nossa Senhora consegue amar. Se ela me levar para o céu, já está muito bom e está muito bom. Eu vou fazer meu mínimo. O meu mínimo. Que é isso, gente? Não dá para viver desse jeito. A pessoa que conheceu a divina vontade, desculpa, eu tô te dando agora. Se você conheceu esse conteúdo, se você acabou de ouvir o que eu tô dizendo para você, e você não ser capaz de dizer não para você mesmo, para sua vontade humana e amar a Deus acima de todas as coisas e viver esse dom da divina vontade de todo o coração, você, com certeza, não sei como que vai ser com Deus a conversa depois, tá? Então, deste desordenado amor, quero, minha filha, que afaste teu coração. Nele só viva a caridade bem ordenada, para a qual o Altíssimo inclinou os teus desejos. Se tantas vezes repetes que essa virtude é a formosa, agraciada e digna de ser querida e estimada por todas as criaturas, estuda muito para conhecê-la. Tá vendo, gente? Tem que estudar. Estuda muito para conhecê-la. Se Nossa Senhora está falando que tem que conhecer, Jesus está falando que tem que conhecer o dom da divina vontade, é porque essa virtude não é fácil. Você só adquire estudando. Você só adquire conhecendo mais a Deus. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Se você não conhecer a Deus, se você não estudar Deus, você não ama Deus. Se você não estudar os desejos de Deus, os desígnios de Deus, de como Ele agiu, de como Ele faz. Por isso que a gente, nesse canal, a gente está colocando tudo que se refere a Deus, desde o princípio da criação até o máximo que a gente puder. Para a gente poder compreender como Deus está agindo. Se a gente ficar dando atenção para o que o mundo está ensinando, claro que a gente vai partilhar alguma coisa aqui, né, do que o mundo está mostrando, porque a gente tem que estar atento, mas se a gente ficar dando só atenção para que as coisas que as pessoas estão fazendo, a gente não ama Deus do jeito que Deus quer. Deus, Ele quer que a gente estude, que a gente se concentre, para a gente poder viver esse amor. Eu mesmo não consigo amar a Deus como Ele merece, ainda não, mas eu estou lutando para isso. Estou fazendo a minha parte aqui de ensinar os outros, e esse ensinar os outros eu também estou aprendendo. E assim a gente vai dando a Deus um pouquinho mais a cada dia. Compra tão preciosa pérola, ela falando, esquecendo e extinguindo em teu coração todo amor que não seja caridade perfeitíssima. A nenhuma criatura amarás, senão só por Deus, ou porque essa criatura o representa, ou porque é coisa de Deus. Assim como a esposa ama todos os servos e familiares da casa do seu esposo, por serem propriedade dele. Se esqueceres disso e amares alguma criatura sem atender a Deus nela, não amando por este Senhor, saibas que não amas com caridade, nem como a ti quero, que o Altíssimo te mandou. Também conhecerás que não amas com caridade se fizeres distinção entre amigo ou inimigo.
agradável ou desagradável, mais ou menos cortês, entre quem possui ou não graças naturais. A verdadeira caridade não faz todas essas diferenças, mas sim a inclinação natural ou as paixões dos apetites que tu, com essa virtude, deves governar e extinguir. Quanto que a gente tem que trabalhar na gente tudo isso? Quanto que a gente tem que estudar para poder viver isso? Não é simples, não é fácil. A gente tem que jogar fora todo preconceito, toda soberba, toda vaidade, toda a estima, toda a honra própria. A gente tem que se esvaziar completamente para poder ver no outro, né, a face de Deus vivo em todas as pessoas, sejam elas quem for. Concretizando essa parte da inabitação da Trindade Santíssima, ela fala aqui: como a caridade é mãe e raiz de todas as outras virtudes, logo se percebe sua fecundidade na alma, onde permanece e vive, enche-a e adorna-a dos hábitos das demais virtudes. Então, através do amor que nós temos por Deus, as demais virtudes são mais fáceis da gente poder adquirir, né? Porque repetido dos atos vai gerando, como descreveu o apóstolo em 1 Coríntios, como a gente já leu. O efeito do amor divino é recíproco. A alma que está em caridade não somente recebe os efeitos dessa virtude, pelo qual ama o Senhor, mas é também amada por Ele. Deus permanece nesse que ama e nele vem residir como em seu templo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Graça tão soberana que por nenhuma palavra ou comparação se poderá compreender na vida mortal. Então a gente só vai compreender tudo que a gente viver no dom da divina vontade no céu, tá? Depois que a gente sair desse corpo. Mas enquanto a gente está aqui, o próprio Jesus está pedindo para a gente conhecer os conteúdos da divina vontade. Então a gente vai ler aqui mais um pouquinho e a gente vai ver o que Adão perdeu, né? Vamos tentar entender o que Adão perdeu, né, da divina vontade e que a gente precisa reconquistar para nós nesse conteúdo da divina vontade, né? Então, constantemente Jesus fala do conhecimento, né? E aqui ele fala: minha filha, meu ser supremo tem um equilíbrio perfeito, e também dando às criaturas minhas graças, meus dons, muito mais do que o reino do Fiat Supremo, que é o maior presente que eu já havia dado no começo da criação, e que um homem com tanta ingratidão me rejeitou, Adão. Parece pouco para você disponibilizar para ele uma vontade divina com todos os bens que ela contém, e não por uma hora, não por um dia, mas por toda a vida. O Criador que deposita sua adorável vontade na criatura a fim de compartilhar sua semelhança, sua beleza. Então ele fez isso com Maria. Maria já viveu isso, né? A sua semelhança, sua beleza, seus mares infinitos de riquezas, alegrias, felicidades sem fim. E somente possuindo a nossa vontade, a criatura poderia adquirir os direitos de comunalidade, de semelhança e de todos os bens do seu Criador. Por isso que ela é tão grandiosa, como a gente vê ela e a gente proclama ser bem-aventurada. Se ele não pode haver semelhança conosco, e se algo der, são apenas nossos pequenos toques e as migalhas dos nossos infinitos bens. Então, por isso que ela era tão humilde, porque ela reconhecia, né, que tudo era por graça de Deus. Ela sempre era humilde, muito humilde, até mesmo ao viver com São José. Eu chorei lendo hoje o trecho onde ela falou: José, é o que você pedir, eu vou me submeter ao que Deus falou para você. São José perguntava para ela: Maria, como que tem que ser? Como que tem que ser? Né? Deus falou com você. Ela falou assim: não, é o que Deus falou com você, não é o que Deus falou comigo. Então ela sabendo tudo o que tinha que fazer referente a morar, porque ele queria morar em Jerusalém no princípio, né? Aí chegou o momento que casaram e ela falou da casinha dela lá em Nazaré, que estava esperando por ela. E aí era desejo de Deus que os dois morassem lá, mas só que ela pegou e falou assim: não, é só se você quiser, né? E aí Deus falou com ele através do anjo, e aí ele, né, foi rezar. Deus também deu para ele lá na oração, né, junto com Maria, confirmando que queria que eles morassem em Nazaré. E aí, depois que ele ainda vai pergunta para ela assim: o que Deus falou para você? Como que Deus falou para você que é pra gente ir agora mesmo e tal? Não, ela volta para ele: não, como que Deus falou para você? O que importa é o que Deus falou para você. E qual era o desejo de Maria? De se submeter totalmente ao esposo. Uma humildade gigantesca. Gente, que criatura magnífica, que criatura belíssima. A nossa Mãe do Céu. Ela sendo portadora de toda essa grandeza,
de todo esse dom dentro dela, ela ainda se submeter ao desejo de José, né? Não se impondo. Imagina que situação. Aí eu me vi, a pessoa de Maria, vivendo na minha casa aqui hoje, né? Que eu tenho que obedecer meu esposo, que eu tenho que respeitar o meu esposo, colocar meu esposo no lugar que ele merece dentro da minha casa, né? E quanto isso eu trabalho isso dentro de mim todos os dias, custou muito, e é Nossa Senhora que está me ensinando todos os dias, com muita dificuldade eu ainda faço, falho muito, muito mesmo, e eu peço perdão para Deus por isso, né? Porque eu falho demais. Ainda poderia fazer muito melhor, né? Muito melhor. Mas Deus, na sua infinita bondade, pouco a pouco vai nos dando essa capacidade, esse amor por Ele tão grande, que através desse amor por Ele, nós conseguimos fazer as coisas, né? Do jeito que Ele quer. A sua divina vontade vai se estabelecer no nosso coração à medida que nós vamos amando a Deus, amando esse ser, vendo esse exemplo de Maria, porque sem o modelo dela, sem estudar a vida dela, não dá pra gente poder entender o dom da divina vontade. É importantíssimo a gente entender como ela viveu essa vida. Então tá tudo aí pra nós. Jesus, ele pede pra mim, ele me inspira a colocar esses conteúdos no canal, por quê? Porque através desses conteúdos ele me ensina o dom da divina vontade e ao mesmo tempo eu estou dando para vocês o mesmo conteúdo que ele me dá para vocês poderem viver também. Porque o dom da divina vontade faz você amar as pessoas dessa forma, dando para o outro aquilo que você tem, o melhor que você tem. Então é isso que a gente acaba vivendo esse dom desde já, mesmo não sendo na plena posse ainda, mas a gente vai pouco a pouco aprendendo, vai exercitando, vai ser um hábito a gente viver nesse dom da divina vontade. E à medida que a gente vai se habituando, uma hora vai acontecer a plenitude. Através do dom da graça, Deus vai infundindo em nós a plenitude desse dom. Quando a gente menos esperar, a gente já está vivendo esse dom na plenitude. É a partir da confiança, da esperança e dessa caridade por Deus tão grande. Então, é um grande presente, uma tal imensa felicidade, um direito de semelhança divina com a aquisição da nobreza de nossa filiação. E que nós não podemos rejeitar, e as criaturas rejeitam. Então você acredita que é fácil para a soberania divina, sem ser rezado, sem que ninguém pense em receber este reino do Supremo Fiat, você daria isso para as criaturas? Ele falando, seria repetir a história que aconteceu no Éden terrestre, e talvez ainda pior. E então a nossa justiça seria justamente oposta. Portanto, tudo o que eu faço, as voltas contínuas na vontade suprema, as orações incessantes para que minha vontade reine, sua vida sacrificada por tantos anos, né? Ele está falando para Luísa aqui, em que você não conhece o céu nem a terra, dirigindo a sua vida apenas para o fim que o meu reino está chegando. Há muitos apoios que coloco diante de minha justiça para que você possa renunciar aos seus direitos. Então, a Luísa viveu dentro de um quarto, ela não saía da cama durante a vida inteirinha dela, para poder conhecer o reino da divina vontade, renunciando aos seus direitos, equilibrando-se com todos os atributos que Deus deu a ela. Né? E ele achou certo que o reino do Fiat Supremo fosse devolvido às gerações humanas através de Luísa, por causa desse sim que ela deu, para poder conhecer, para poder entender, para poder abrir o coração e entender e amar a Jesus dessa forma. Então precisou escolher uma nova mulher, uma pessoa nova, humana, pecadora, que nasceu dessa geração, porque Nossa Senhora não nasceu dessa geração iníqua, e precisava que uma pessoa escolhida a dedo por Deus vivesse, né, saindo dessa geração iníqua, desse esse amor total a Deus para que o reino do Fiat Supremo fosse devolvido às gerações humanas. Isso aconteceu na redenção, se nossa justiça não tivesse encontrado as orações, os suspiros, as lágrimas, as penitências dos patriarcas, dos profetas e todos os homens de bem do Antigo Testamento, e então uma rainha virgem que possuía a nossa vontade intacta, que levou com ela todas as orações insistentes, assumindo toda a sua tarefa de satisfazer toda a humanidade. Então, o que a gente acabou de ler na Mística Cidade de Deus, estamos lendo no trecho do Livro do Céu, do volume 19, no dia 13 de setembro de 1926. Né? Tudo que Deus está produzindo através, né,
da história para poder chegar em Luísa e trazer para nós o reino da divina vontade. Então, unindo a rainha virgem que possuía a nossa vontade intacta, que levou tudo com ela, com tantas orações insistentes, porque ela rezava muito, né, pedindo, ela e José rezavam muito, assumindo toda a sua tarefa de satisfazer toda a humanidade. A nossa justiça nunca teria cedido, nunca. A descida do anseio pelo retorno no meio das criaturas. Vocês estão vendo o que a justiça trabalha? Ela nunca teria cedido a Deus. A justiça, o tributo da justiça de Deus é muito sério, né? Precisa de ter todos esses atos para poder acontecer o anseio da vinda do Redentor no meio das criaturas. Teria sido inexorável e não teria tido nenhum corte na minha vinda à Terra, né? Se não tivesse tudo isso, se não tivesse um povo escolhido a dedo por Deus, Abraão, Isaac, Jacó, o povo que viveu dessa fé, dessa promessa e pedir essa promessa de vir o Redentor e rezar e ser sacrificado, um povo que foi exilado, que foi escravizado, um povo que sofreu muito, né, para poder desejar esse Redentor que viria. Então, só para ter o Redentor foi um sofrimento de uma geração inteira de pessoas. Então, nós temos que entender o quanto que a justiça ela implora esses, e a gente tem que ter paciência com a justiça de Deus. A gente tem que se submeter a Deus, porque a gente ama Ele. Então, o amor que nós temos por Ele nos faz aceitar a sua justiça, compreender quanto é importante que aconteça tudo dentro da ordem estabelecida, do equilíbrio que a justiça exige, né? Então, não é só amor, misericórdia, misericórdia. Não, tem uma justiça que exige um equilíbrio completo para que Deus possa dar de volta os bens a todas as criaturas. Os bens que nós perdemos uma vez através de Adão, agora Ele está dando de volta, através do seu Filho Supremo, o reino do Filho, que vem à Terra e triunfa e domine. Então, é verdade que a igreja recita o Pai Nosso, desde que eu vim à Terra, ele disse, na qual pede que venha o seu reino, para que a minha vontade seja feita, tanto na terra como no céu. Mas quem pensa na pergunta que faz? Quem pensa nessa oração? Quem consegue entender? Pode-se dizer que a importância dessa questão permaneceu em minha vontade, mas as criaturas que recitam ela não entendem e não têm interesse nenhum de obter o que pedem. Portanto, minha filha, tudo está oculto em segredo enquanto vocês vivem na terra. Portanto, tudo parece mistério e você sabe de alguma coisa. É tão escasso que o homem sempre fica falando sobre tudo o que faço nas minhas obras através dos véus das criaturas e eles chegam a dizer: e por que isso é bom? Esse conhecimento não foi dado antes, enquanto houve tantos grandes santos. Então, hoje essa pergunta que nós ouvimos, né? Que a pessoa não se interessa pelo dom da divina vontade quando a gente fala do reino da divina vontade. Por que isso é bom? Esse conhecimento não foi dado antes. Por que não foi dado antes? Enquanto houve tantos grandes santos. Mas na eternidade não haverá segredos. Vou revelar tudo e mostrar todas as minhas coisas e trabalhar na justiça. E que ela nunca poderia dar se não houvesse atos suficientes na criatura para poder dar o que a Suprema Majestade quer dar. É verdade que tudo que a criatura faz é minha graça, mas minha própria graça quer encontrar suporte, correspondência das disposições e da boa vontade da criatura. Então nós temos que cooperar por nossa vontade, por nosso desejo. É graça de Deus? É, mas a gente fazer essa correspondência. Deus deseja, a justiça de Deus exige. Portanto, para restaurar o reino de minha vontade na terra, são necessários atos suficientes da criatura para que meu reino não permaneça no ar, mas desça para se formar nos mesmos atos da criatura formada por ela para obter um bem tão grande. Aqui, portanto, exorto você a entregar todas as nossas obras, criação e redenção, para fazer você colocar à parte de seus atos o seu eu te amo, sua adoração, sua gratidão, o seu obrigado em todas as nossas obras. Muitas vezes o fiz com você, Luísa, e então para satisfação depois de sua vez em nossa vontade, o seu refrão para nós é muito apreciado. Então ele fez com ela as orações e agora ele pede para que ela continue fazendo. E agora nós também temos que imitá-la, repetir esses atos, essas orações para pedir o reino da divina vontade para nós. O triunfo do reino, né? Porque o reino já veio através dela, agora vamos pedir o triunfo do reino.
Sua filhinha vem antes de você ao joelho, rezar isso aqui. Majestade, sua filhinha vem antes de você aos joelhos do Pai, pedir pelo seu filho e seu reino que seja conhecido por todos. Peço que o triunfo de sua vontade domine e reine sobre todos. Não sou eu quem te peço, mas toda a sua obra junto comigo, sua própria vontade, portanto, em nome de tudo e todos eu lhe peço. Imploro o seu Fite, se você soubesse que brecha é esse refrão para o nosso Ser Supremo. Olha só que lindo que ele fala. Se você soubesse como é importante, o quanto que esse refrão é importante você rezar, e nós temos que repetir. Nos sentimos orados por todas as nossas obras, suplicados por nossa própria vontade. O céu e a terra se dobram, os joelhos para nos pedir o reino da minha vontade eterna. Peço, se desejar, continue suas orações, de modo que, ao formar o número estabelecido, você possa obter o que tanto suspira. Olha que lindo! Então, a gente precisa ser um número estabelecido por Deus, de filhos da divina vontade que vão pedir o triunfo do reino. Então, você é um desses filhos. Então, não negue para Deus essa graça de fazer acontecer esse presente. Seja cooperador dessa obra magnífica da divina vontade na sua vida e na vida da terra, na sua vida humana. É isso que nós temos que fazer, amém? Bem-vindos, bem-vindas. E eu começo com uma oração. Quem quiser e quem souber, reza comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Muitos estão fazendo a quaresma de São Miguel, que começa no dia 15 de agosto e vai até o dia dele, juntamente com todos os outros arcanjos, 29 de setembro. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente: nós estamos no acampamento Quem como Deus. E este Quem como Deus não é a tradução do nome de Miguel, mas é a missão de Miguel. Miguel, o anjo, os anjos não têm identidade. Os anjos têm missão. Então, quando nós chamamos Miguel, Gabriel, Rafael, nós não estamos chamando o anjo, mas nós estamos invocando a missão que eles têm. O nome Miguel, ou a palavra Miguel, é justamente o tema deste encontro, onde nós não queremos apenas clamar a São Miguel, mas nós queremos invocar a sua missão. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é o maior de todos os anjos e ele não é nem aos pés de você. Nós não somos submissos aos anjos. Então, quando nós clamamos, Miguel venha, ou quando nós pedimos, ou quando nós fazemos toda a quaresma de São Miguel, nós estamos clamando? Não, nós estamos dizendo: venha me defender, porque você, Miguel, está a serviço de mim. Padre, que loucura é essa? Essa loucura. Porque os anjos não são filhos e você é. Os anjos não são filhos. Os anjos são criaturas, mas os anjos não têm nem nome. Miguel, Gabriel, Rafael, é missão deles. Quem como Deus, cura de Deus, Deus salva. É a missão de cada um.
Só que eu e você não temos apenas uma missão. Claro, todos nós temos, e é uma pergunta que nós deveríamos fazer sempre: o que eu vim fazer neste mundo? Só que nós não temos apenas uma missão, nós temos um nome, nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. E os anjos estão a serviço de nós. Os anjos estão a serviço de nós. É missão deles nos proteger como filhos. Então, quando nós fazemos a nossa quaresma de São Miguel, quando nós chegamos e fazemos este acampamento, nós não estamos dizendo: Miguel, me socorre. Não, Miguel, venha logo e essa é a tua missão. Venha logo, porque foi para isso que você foi criado, para proteger os filhos de Deus. Quem como Deus? É a missão de Miguel. Quem como Deus? Porque ele ao nos proteger, que somos filhos, só que somos filhos tão tapados, gente. Pensa num povo sonso, esses filhos de Deus. Somos nós. Estes que, como nós ouvimos na pregação de manhã do Alexandre, para quem já estava aqui, que coisa linda! O Alexandre foi colocando toda a manifestação do amor de Deus na criação. E aí eu completo, porque agora nós damos continuidade àquilo que ele trouxe de manhã. Aquelas 5 formas que o Catecismo da Igreja Católica nos diz do como Deus criou. Deus criou tudo por amor a você. Deus criou tudo. Quando ele deu o exemplo, respira fundo. Lembra que ele deu exemplo? Deus criou este ar para você. Que coisa insignificante. Quantas vezes você inspira durante o dia? Já contou? Se contar vai ficar doido. Não faça isso. Crianças, não façam isso em casa. Porque se nós formos contar quantas vezes nós fazemos só inspirar. Se você não tiver nada o que fazer na vida, passe um dia desse jeito. Pegue um dia inteiro, as 24 horas, você não vai nem dormir. As 24 horas das suas férias, e você vai contar quantas vezes Deus, na simplicidade do ar, te ama. Bastava isto. Bastava e contar quantas vezes por dia nós fazemos isso, para termos uma pequena base de como Deus me ama. Tudo, disse o Alexandre muito bem, tudo que Deus criou foi por amor a mim e a você. Mas dando continuidade àquilo que ele pregou de manhã, pega a palavra de Deus, que continua na mesma sequência, só que agora nós vamos para o capítulo 3 do livro do Gênesis. Gênesis 3, versículo 7 seguintes. Para ver como Deus me ama, como Deus criou tudo e colocou ao nosso dispor. E aí nós vamos nos decepcionar um pouco, porque a única criatura criada à imagem e semelhança de Deus foi a única criatura que virou as costas para ele. Aquela que ele amou, porque Deus gostou de todas as outras. Deus gosta da sua criação, mas ele ama você. A única das criaturas que Deus ama e que coloca até os anjos aos nossos pés para nos servir, até isto Deus fez por amor. A única criatura que Deus ama virou as costas para ele. Gênesis 3, versículo 7, desculpem. Então, os olhos de ambos se abriram
E como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim. Fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou: e quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me destes por companheira, foi ela que me fez provar o fruto da árvore e eu comi. Versículo 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. A primeira pergunta que Deus faz ao ser humano, e essa pergunta é a pergunta que perpetuará até o juízo final, não é o que você fez, não é por que você fez, não é, mas eu não te disse que era para não fazer e por que você fez. Não. A primeira e única pergunta que Deus faz durante toda a nossa vida e fará pela última vez quando nós estivermos diante dele no juízo final é: onde estás? Onde estás? Toda a criação, como nós ouvimos de manhã o Alexandre dizendo, tudo foi criado numa ordem. Era o quinto elemento do catecismo. Tudo foi criado numa ordem, porque o Espírito pairava sobre o caos. E tudo foi criado numa ordem. A planta tem a ordem, o dia, a noite, as estações do ano, tudo tem uma ordem. E o único que poderia colocar em desordem, não a criação, mas a si mesmo, colocou: eu e você. A única criatura que poderia colocar desordem na ordem da criação, colocou. Quem fez isso? Eu e você. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não acusou Adão. Deus é onipotente. Veja que coisa linda, volta lá no texto. Deus, ele passeava no jardim. Que coisa linda. Deus passeava no jardim à beira da brisa da tarde. Deus caminhava lado a lado com o homem. Deus caminhava com o homem. O homem via Deus, ouvia Deus, sentia a Deus, tocava em Deus. Qual foi a postura de Deus? Não condenou, não questionou, apenas perguntou: Adão, onde você está? Que eu já não me vejo mais em ti? Olha o que faz o pecado. Diziam os santos padres da igreja, os primeiros padres, que quando Deus criou o homem, criou a humanidade, olhou para Jesus. O Pai é o Criador, o Filho é aquele que serviu de modelo para Deus criar a mim e a você.
Por isso que vai dizer lá no Gênesis 1:27, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus olhou o Filho, Deus olhou Jesus e criou a mim e a você olhando a Jesus. E o que é que fez o pecado? Deus sabia, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Ele sabia o que o homem fez, mas Ele não acusa você. Ele não acusa você na sua história, Ele não acusa você por nada que você tenha feito, mas Ele te pergunta: onde está que eu já não me vejo em você? Onde estás que eu já não consigo me enxergar em você? Porque você é obra das mãos de Deus, como o Alexandre dizia. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus criou a cada um de nós a sua imagem e semelhança, Ele ao me ver, Ele via Ele. Ao ver você, Deus se via em você. Você não é Deus, mas você é a imagem e semelhança dele. Deus poderia dizer: é a cara do Pai. E quando o homem pecou, onde estás, Adão, que eu já não me vejo mais em ti, eu já não me encontro em ti, eu já vejo a minha imagem, mas eu vejo a minha imagem desfigurada em você. A postura de Deus foi essa. E é esta postura de Deus em cada situação de queda nossa. Porque aqui nós podemos falar: mas esse é o pecado de Adão. Não, é o meu e o seu. É a nossa queda diária. A cada momento que nós caímos, Deus não nos acusa de absolutamente nada. Apenas pergunta: onde estás? Que eu já não me vejo em você. Para onde você foi, que eu já não consigo me ver em você? Quer um exemplo disso na vida de Jesus? Que ele passa na nossa história sem acusar ninguém. Quando ele chama Mateus, vai dizer os evangelhos, todos os evangelhos trazem: Jesus passou na coletoria de impostos, porque Mateus era coletor de impostos. Mateus era pecador público. Olhou com misericórdia e o chamou: segue-me. Jesus não falou para Mateus: levanta daí, safado sem vergonha. Levanta daí, pecador desgraçado. Levanta daí, desgraça da minha vida. Jesus não disse isso. Jesus passa na nossa história e diz: segue-me. Onde quer que estejamos, podemos estar no fundo do poço, Deus continua passando na minha e na sua história, sem acusar. Ele diz: segue-me. A mesma coisa que o próprio Deus fez aqui em Gênesis. Deus passou mais uma vez no jardim do Éden, não encontrou-se no Adão e pergunta: onde você está, Adão? A postura de Deus foi essa. Por outro lado, qual foi a postura de Adão? Volta lá no texto. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam do Senhor. Depois vai lá para o versículo 10. Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim, fiquei com medo. Gente, presta atenção. O homem via a Deus. O homem, quando pecou, deixou de ver a Deus e só passou a ouvi-lo. Por isso que São Paulo lá na frente vai dizer que
a fé entra pelos ouvidos, porque o pecado nos cega. Nós não conseguimos mais ver a Deus. Por isso que Filipe vai perguntar para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus responde o quê? Filipe, há tanto tempo estou com você. Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Porque o pecado nos cega. E por isso que Jesus se encarnou. Um dos motivos pelo qual Jesus se encarnou também foi para que o homem voltasse a ver a Deus. Por isso que a resposta do homem foi essa: eu ouvi os teus passos e fugi, porque eu já não te via mais. Quando Deus perguntou a Adão: onde estás que eu já não me vejo mais em você? Adão responde na mesma altura: Senhor, eu ouvi os teus passos, porque eu já não conseguia mais viver em você também. O pecado faz isso comigo e com você. Nós não nos reconhecemos mais como aquilo que somos, filhos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós nos submetemos a tantas coisas. Por isso que nos submetemos a tantas besteiras que chegam. A tudo que chega de besteira, de lixo, de ideologia, de qualquer lixo que chega, nós aceitamos porque nós já não sabemos quem somos mais. Por isso que eu quis começar dizendo: os anjos estão aos seus pés para te servir, porque eles são criaturas e você é Deus. Os anjos estão continuamente adorando a Deus, mas estão continuamente aos teus pés para te servir, porque isto foi o porquê, o para quê da criação deles. Lembra o Alexandre dizendo de manhã também? Que tudo que Deus criou tem um porquê e um para quê. O porquê e o para quê da criação dos anjos é para que eles servissem a você. Mas teve um que não quis fazer isso: a serpente. Todos os anjos, Lúcifer era um anjo, é um anjo. Lúcifer, a palavra ângelo vem de mensageiro. Todos os anjos são mensageiros. Está vendo Gabriel, que leva a mensagem, anuncia a Maria, a Virgem Maria, que ela seria mãe de Deus. Os anjos são mensageiros, são pontes entre Deus e nós que estamos ainda neste mundo. Mas teve um que não quis servir, não quis se submeter a você. E por isso usa de você para chegar na cara de Deus e dizer: está vendo? Aquele que é a tua imagem e semelhança, aquele que foi criado a tua imagem e semelhança, o que ele está fazendo? Lúcifer, a serpente lá das origens, é o mesmo hoje que te inferniza. Onde está você? Tive medo, Senhor, porque quando eu caí eu fiquei cego e não te via mais, e só ouvia os teus passos. Eu só tinha contato com a minha audição. Eu só tinha contato contigo pelos meus ouvidos. Eu já não conseguia mais te ver. Eu não consigo ainda hoje. Se eu tiver uma vida compactuada com o pecado, eu não vou ver a Deus. Deus vai caminhar ao meu lado e eu vou cair na tentação de dizer: eu não sinto mais a Deus. Onde é que está Deus que não me ajuda? Onde é que está Deus que não me faz isso? Onde é que está Deus que não me faz mais aquilo? Ele está do teu lado, mas enquanto estamos compactuando com o pecado, estamos cegos, não vemos a Deus. Então, de acordo com o que nós ouvimos, do padre Anderson Marçal, da Canção Nova, essa pregação que ele fez foi exatamente, o ano passado, bem coerente, com o que a gente está expondo aqui nas nossas formações. Então, eu vou até pesquisar aqui na internet para a gente poder ter uma ideia de quando que ele falou. Foi no dia 7 de setembro de 2018, tá? Então, a gente vê que tudo tá... Eu ouvi o ano passado, mas tudo tá se conectando com a igreja, Que a igreja não está totalmente... O padre, a teologia, estuda, a catequese, tudo que ele traz
tendo conteúdos, né, de teologia que ele estuda. Então, a gente vê, como o Padre Paulo Ricardo, como o Frei Gilson, a gente já colocou aqui, tudo está conectado com a igreja. A divina vontade é algo novo, sim, até mesmo para eles, mas assim, as coisas que Jesus está falando, está concretizando, está conectando, está ligando todas as coisas, né? Está colocando, né, a argamassa para poder conectar. É o que faltava, é um entendimento maior para a gente poder compreender tudo. Então, Adão, ele perdeu essa semelhança com Deus. Deus não mais o encontrou e nem ele mais encontrou Deus. Não viu mais. E a gente vê isso no livro do céu, totalmente constante, sendo falado isso, né? Jesus fala constantemente que não consegue mais visualizar a sua imagem em Adão. Igualmente, Adão também não consegue encontrar Deus e por isso vive nessa confusão de estar de cabeça para baixo, como o próprio Jesus disse, né? E aí, para terminar esse momento de formação, a gente poderia até aproveitar e ler esse trecho do final do volume 19 aqui, onde Jesus fala sobre estar, né, de cabeça para baixo. E é triste, né, você ler esse trecho, para a gente poder concretizar um pouquinho mais, a gente compreender, né, como que é sofrido para Jesus ver o ser humano tão perdido, né? Tão perdido. E ele não quer que a gente viva assim. Ele não deseja que a gente passe por isso. É muito triste essa situação que a gente está vivendo na vontade humana. Essa vida, né, da vontade humana. Então a gente vai ler esse trecho aqui. É muito importante a gente entender, né? No dia 31 de agosto de 1926, ele diz: minha filha, veja quantas coisas saímos com o nosso Fiat na criação para o bem da natureza do homem. Tudo o que havia estabelecido nossa vontade de expor, nada falhou no cumprimento dele. Agora, assim como tudo o que tínhamos que sair na criação estava estabelecido e nada estava faltando em nosso apelo, o que tínhamos que sair para o bem das almas foi estabelecido, exatamente como fizemos. Mas foi tão grande que ultrapassou as 1000 vezes mais todos os bens vistos na criação. Mas tanto aqueles que deveriam servir ao bem da natureza, quanto aqueles que deveriam servir ao bem da alma. Tudo permaneceu depositado em nossa vontade, porque não confiamos nossas coisas a ninguém, sabendo que somente ela a manteria intacta e bonita quando saíssemos de nosso seio divino. Então, só a divina vontade manteria tudo intacto e bonito, como saiu do seio dele divino. Muito mais do que apenas ela possui essa força renovadora e multiplicadora, de que, enquanto doa, nada perde, e todas as coisas as mantém no lugar que queríamos. Agora, quantas coisas estão na minha vontade que devo dar às criaturas, mas eles deviam vir ao reino dela para recebê-lo. E como a natureza humana nunca participaria dos bens da criação se não quisesse viver sob o céu ou ter um lugar na terra, onde as coisas criadas por mim a coroassem. Assim, a alma, se ela não vier a viver sob o céu da minha vontade, em meio aos bens que nossa bondade paterna fez para parabenizá-la, embelezá-la, enriquecê-la, ela nunca poderá participar desses bens. Para ela serão tão estranhos e desconhecidos, muito mais do que cada alma teria sido um céu distinto, onde nossa vontade suprema teria o prazer de adornar com um sol mais brilhante e estrelas mais esplêndidas do que aquelas vistas na criação. Mas uma bonita que a outra. Veja a grande diferença para a natureza humana. Há um sol para todos, em vez das almas, há um sol para cada um, né? Deveria ser assim. E haveria um sol para cada um. Há um céu adequado. Há uma fonte que sempre nasce. Há um fogo que nunca desaparece. Há um ar divino que é respirado. Há um alimento celestial que o faz crescer admiravelmente à semelhança de quem o criou. Oh, quantas coisas minha vontade mantém preparado e estabelecido para dar para aqueles que querem vir e viver no seu reino, sob o seu regime liberal e doce.
Ela não quer confiar seus bens fora do seu reino, porque sabe que se eles saíssem de suas fronteiras não seriam apreciados nem compreendidos. Muito mais do que ela sozinha sabe como preservar e manter seus bens vivos. Por isso a natureza depende da divina vontade para poder a terra se manter viva, né? E apenas aqueles que vivem nela são capazes de entender sua linguagem celestial, receber seus dons, olhar suas belezas e formar uma vida única com a minha vontade. Em vez disso, quem não quer viver em seu reino não é capaz de entender seus bens, sua língua não será capaz de falar ou se adaptar à linguagem do meu reino, nem poderá olhar para suas belezas, de fato, permanecerá cego, né? Não é isso que ele falou, que nós estamos cegos? O Padre Anderson não falou que nós estamos cegos com a vontade humana, com o pecado? Então, pela forte luz que nele existe reinados, veja, portanto, quanto tempo todos os bens que devemos dar aos filhos do nosso Supremo Fiat foram retirados e estão suspensos em nosso ventre paterno. Desde que a criação foi criada, tudo está suspenso, preparado para eles para serem entregues. Nem nos retiramos por atraso, vamos esperar novamente. Só que a criatura colocará sua vontade na nossa como um banquinho para fazê-la dominar. Abriremos as portas para ela entrar. Olha que belezinha, ele vai dar um banquinho para a gente, que é a Luísa Picarreta, né? Para fazê-la dominar, abriremos as portas para ela entrar, porque foi a vontade humana que fechou as portas da nossa e abriu as portas à miséria, fraquezas e paixões. Não era a memória, a inteligência que se opunha ao Criador. Não era a memória e nem a inteligência que se opunha ao seu Criador, embora eles contribuíssem, mas a vontade humana teve seu primeiro ato e rompeu todos os laços, todas as relações com uma vontade tão santa. Muito mais do que todo ato ou todo mal está encerrado nela. O regime, o domínio é dela, de modo que quando a vontade do bem falha, tudo falha, perde a ordem, desce de sua origem e se torna feio. E como a vontade humana, que foi contra a minha vontade, fez todos os bens falharem com ela. Portanto, eu quero sua vontade e, em troca, quero dar-lhe a minha para devolver-lhe todos os bens falhados. Então, minha filha, tenha cuidado. Nunca devida a sua vontade se quiser que o meu reino entre em você, reine em você. Aí, minha filha, ele continua aqui. O ser humano paralisa a vida na alma. O humano paralisa a vida na alma, porque sem a minha vontade, a vida divina não circula na alma, que mais do que o sangue puro preserva o movimento, o vigor, o uso perfeito de todas as faculdades mentais para fazê-la crescer saudável e santa. Ser capaz de conhecer nossa semelhança nela. Quantas almas paralisadas sem a minha vontade. Que visão compassiva, vendo as gerações humanas quase todas paralisadas na alma e, portanto, irracionais, cegas para ver os bons, surdas para ouvir a verdade, silenciosas para ensiná-las, inerte para as obras santas, imóvel no caminho do céu, porque a vontade humana, impedindo a circulação da minha vontade, forma a paralisia geral na alma das criaturas. Acontece como no corpo que a maioria das doenças, principalmente a paralisia, são produzidas pela falta de circulação sanguínea. Se o sangue circula bem, o homem é forte, não sente mal-estar, mas se a irregularidade da circulação do sangue começa, as indisposições, as fraquezas, e a circulação se torna tão irregular e a pessoa permanece paralisada, porque o sangue que não circula e que não flui rapidamente nas veias forma os graves males da natureza humana. O que as criaturas não fariam se soubesse que havia um remédio para a circulação sanguínea regular? Eles iriam, quem sabe, onde conseguir para não enfrentar nenhuma doença. E, no entanto, existe o grande remédio da minha vontade para evitar qualquer mal da alma. Não permanecer paralisado no bem, crescer forte, robusto na santidade. E quem o aceita? E, no entanto, é um remédio que é dado de graça. Nem é preciso recorrer a ele. Na verdade, está sempre pronto para se doar e constituir uma vida regular para a criatura. Que dor, minha filha, que dor. Então, Jesus aqui lamentando, a dificuldade, a cegueira,
que nós estamos vivendo por causa do humano que está aqui. Então ele fala depois em outro trecho: minha filha, quão belas são as nossas obras. Eles são nossa honra e nossa glória perene. Todos estão em seu lugar e cada coisa criada cumpre perfeitamente seu cargo, né? As coisas criadas, menos nós, né? Somente o homem é a nossa desonra em nosso trabalho criativo, porque com a fuga da nossa vontade ele caminha com a cabeça no chão e com os pés no ar. Que bagunça! Que bagunça! É um horror vê-lo andar de cabeça baixa, rastejando pela terra. Perturba tudo, se transforma, não tem espaço necessário para olhar, não pode se espalhar no espaço para conhecer as coisas, nem se defender se o inimigo estiver atrás dele, aos seus ombros. Nem percorrer um longo caminho, porque, coitado, com a cabeça ele deve engatinhar, não andar. Porque o ofício de andar é dos pés, o da cabeça é de dominar. Assim, fazer a vontade de alguém é a verdadeira e perfeita queda do homem e a desordem da família humana. Portanto, estou tão interessado que minha vontade seja conhecida para que o homem volte ao seu lugar. Não mais se arraste com a cabeça baixa, mas ande com os pés. Você forma mais a minha e a sua desonra, mas a minha e a sua honra. Você não forma mais a minha e a sua desonra, mas a minha e a sua honra. Voltando ao lugar, né? Volte ao seu lugar. Não mais se arraste com a cabeça baixa, mas ande com os pés. E você não forma mais a minha e a sua desonra se andar com os pés, mas a minha e a sua honra. Veja por si mesmo, as criaturas não parecem feias, vendo-as andando com a cabeça no chão? Você também não se importa de vê-los assim, tão bagunçados? E ela olhou e viu um monte de gente com a cabeça, né, no chão, com as pernas pro ar, coisa mais horrível. Né? E aí ele desapareceu e ela permaneceu assistindo a esse espetáculo feio das gerações humanas. E orei com todo o meu coração para que a sua vontade fosse conhecida. Então é isso, né? Vamos deixar por aqui. Nós falamos de Nossa Senhora, né? Nós falamos desse mal da vontade humana novamente, para a gente poder sempre, né, martelar nesse assunto, para a gente poder entender o que Deus quer de nós, que ela viveu realmente essa vontade verdadeira de Deus, ela viveu nessa ordem, nessa harmonia com tudo, com toda a criação, né, foi obediente. Jesus também foi obediente até a morte de cruz, fazendo a vontade do Pai para poder colaborar com a gente. Então, ela trabalhou, Jesus trabalharam, os dois, Jesus e Maria trabalhou e Luísa também trabalhou para que a gente pudesse encontrar essas verdades iluminadas e podermos vivenciar hoje o aprendizado delas, o entendimento delas, para que a gente possa querer mais do que nunca viver o dom da divina vontade. O segredo é desejar. O segredo para se viver esse dom da divina vontade em plenitude é quanto mais você aprender, mais desejar. Quanto mais você rezar, mais você desejar. Não adianta só você estudar. Eu falo muito aqui de estudar porque é o que eu percebo que é mais difícil para as pessoas, né? Mas assim, tem que estar rezando as orações junto. Tem que estar vivendo as orações junto com os atos, né? Os atos sendo todos oferecidos a Jesus, tem que fazer todo o processo, desde já, como se nós estivéssemos já vivendo e entrando nesse reino, né? Tem vários caminhos a percorrer, mas o caminho para se percorrer é divino, então não é nós que vamos fazer a posse, tomar posse, não será nós que iremos fazer alguma coisa para conseguir. A primeira coisa é consagrar, aí, né? Quem não se consagrou em maio, a gente vai começar a consagração de novo, eu vou fazer a minha renovação e vou estar fazendo as orações todas aqui e colocando a meditação em áudio para vocês, né? E aí a gente pode fazer juntos todo o processo do dia a dia, um dia de cada vez. São 31 dias com Maria no reino da divina vontade. Então nós vamos viver no mês de maio isso. Eu peço desculpa pelo barulho, pela correria minha. Hoje eu não li tão devagar, né? Eu gostaria de fazer muito calmo, sem barulho, mas hoje é sábado, feriado, então na rua tem movimento, mesmo estando em quarentena, em isolamento social, as pessoas não se aquietam em casa, vocês sabem disso, e os cachorros, né, estão aí, ó, bravos. Então em todo o áudio que eu produzi ficou essa cochorrada, mas a gente aguenta, né, a gente suporta. Jesus, eu confio em vós. Fiat.